Olha, com a era digital, as crianças, jovens, adolescentes são turbinados de informações diariamente, além da mídia televisiva, é claro. O que acontece é que muitas vezes as perguntas começam a surgir, na maioria das vezes, antes da hora, e os pais ou os responsáveis ficam de saia justa na hora de responder a essas perguntas. Para nos ajudar um pouquinho sobre esse assunto, eu vou conversar com o psicólogo Pedro Henrique Ruzão. Seja bem-vindo, meu amigo. Feliz Ano Novo. Para você também, bom dia. Tudo bem? Como é que foram de festas? Tudo bem, tranquilo. Que bom. Sem muita movimentação. Festa tranquilo. Ah, que bom. Assim é gostoso, né? Pedro, cada vez mais cedo as crianças estão despertando para a sexualidade. E quando eu falo cada vez mais cedo, eu falo cedo mesmo. Que eu não sei se existe um padrão para isso, se existe algo que a gente possa chamar de normal, mas você vê hoje crianças de 5, 6 anos fazendo perguntas sobre sexualidade que não era normal há muitos anos atrás. Tem idade para a criança ser informada sobre isso? Então, eu acho muito complicado falar assim que agora que tem uma idade, porque assim, mudou demais. Eu não sou da geração, eu já sou de uma geração que sabia disso mais cedo. Então, você vê que principalmente a mídia bombardeia as crianças com a sexualidade. Entendi. E até existem propagandas e tal que exploram isso de uma maneira errada, sabe? E a própria indústria da moda, de maquiagem, esse tipo de coisa também acaba contribuindo para isso. Então, ela vai... eu lembrei o que eu acho assim que... Isso é uma opinião pessoal, música. Eu não posso chamar de música, na verdade. Entendi. Mas eu via, né? Assim, crianças de 5, 7 anos cantando letras de funk que são... pesadíssimas. Super. Então, e tá na Globo, tá na televisão, tá na rádio e... E daí a criança vai perguntar o que é isso. Você vai ter que responder de uma maneira mais adequada possível. Eu acho que o desafio dos pais é ter a sensibilidade de perceber o que a criança está perguntando, está pedindo e tentar adequar isso. Você não pode esconder, porque... E não pode mentir também, né? Não, exatamente. Assim, eu acho que você tem que ser franco nessa resposta. Mas também você não vai falar de uma maneira mais amena, mais adequada para a idade, né? Tá. Eu acho que a primeira pergunta que vem sempre e que muitas mães ficam na dúvida como responder, as crianças perguntam assim: mãe, como é que eu vim? De onde que eu nasci? É a primeira pergunta, não é? E aí, que idade você explica exatamente como é que a criança é fecundada, etc, etc? Porque eu vejo assim, na minha opinião, não tem mais essa história, é cegonha, né? Você caiu da chaminé. As crianças têm uma noção. Sim. Mas, assim, como responder isso? De que maneira? Assim, se você quiser uma resposta, digamos, que seja mais fácil, assim, de falar, o pai e a mãe se encontraram. Daí você explica de uma maneira, obviamente, você explica detalhes. Mas você explica que é da união de duas pessoas. Entendi. Entendeu? E assim, quando surge a pergunta, você já vai ter que começar a pensar na resposta. Não vai esperar. Se surge com 5, você vai esperar até os 8 para responder. Aí não tem como, entendeu? Então, quando surge essa dúvida, você vai... Mas eu acredito que a grande dúvida é essa, é saber em que hora você explicar corretamente o que é. Não sei se eu já te contei uma historinha que é assim, que o filho chega para o pai e fala assim: pai, de onde é que eu vim? Pergunta para tua mãe. Mãe, de onde é que eu vim? Pergunta para o teu avô. Vô, de onde é que eu vim? Eu vou, senta aí que eu vou te explicar. A mamãe e o papai começaram a namorar, daí transaram, daí você ficou lá dentro, daí a barriga foi crescendo, e daí você nasceu, e o pezinho ficou olhando, assim, entendeu? Ele falou: não entendi, meu amigo veio de Castro. Então ele não queria saber, entendeu? Então eu queria saber... Tem que saber ouvir, né? O que ele está perguntando. Que horas explicar, né? Ou que idade explicar. Sim. E algo que ajuda muito sabe aqueles livrinhos? Tem até um, De Onde Viemos. Sim, esse é clássico, lembro disso. né? Tem o De Onde Viemos e tem outros hoje, assim, e eles ajudam bastante a criança a entender, que explica numa linguagem bem legal,
que não esconde o fato, mas também não torna aquilo erótico, digamos assim. Entendi. Entendeu? É porque é tão bonito, né? Sim. E o grande medo, a grande preocupação dos pais e responsáveis é que a criança descubra isso de uma forma errônea. Exatamente. Né? A gente tem que mostrar, os pais têm que mostrar que é natural. Que aquilo é natural de todo ser vivo, entendeu? Que isso acontece desde da formiguinha até o ser humano. Então, eu acho interessante a criança ter essa noção de que acontece com a vida, que todo ser vivo tem ele é concebido por uma reprodução, né? E que seja natural, né? Que não seja pornográfico, que não seja de outra maneira. Que né? seja tão bonito quanto é na realidade. Exatamente, né? Mas o que a gente vê na mídia, eu não consigo chamar de música. Mas não é música não é mesmo. Música, Olha aqui, a Jurema está mandando uma pergunta que eu achei muito interessante. Ela fala assim: hoje eu ainda vejo na escola onde eu trabalho muitas adolescentes grávidas. Seria isso falta de informação? Também. Eu acho que assim, a curiosidade existe, né? Só que, assim, depende do lugar, mas, assim, existe informação também. Só que falta incentivo para proteção em relação a isso. Claro que não existe campanha para sexo seguro com adolescentes de escolas, 12, 13 anos. E também não estou falando que deve existir. Mas, assim, tem que existir a informação de como se previne. Então, assim, se isso for explicado em casa e na escola desde uma idade, digamos assim, que eu penso assim que assim, a partir dos 10, 12 anos seria bom já falar isso mais abertamente, entendeu? A criança tem que entender, né? Tem que saber. E como vai se prevenindo. Assim, desde... Não é se prevenindo, né? Mas como acontece. Daí que existe o preservativo. Entendi. Esse tipo de coisa. Não tem educação sexual em escola? Existem escolas que sim que tem. E escolas que não. Deveria existir, né? Não só por educação, mas por prevenção, sim, como você falou. Exatamente. Eu acho que o que deve ter, se não tem na escola, é, digamos assim, que não tem a matéria, né, geralmente. Mas algumas aulas específicas, chamar alguém especializado para falar. Para falar. Tinha uma época que o Canabarro, né, Camila? Esse é o nome dele, fazia um trabalho lindo no CEPAM. Eu não sei se conhece ele. Conheço, estudei no CEPAM. Tá certo o nome, não tá? É Canabarro? Nelson. Isso, ele fazia um trabalho lindo, que era ensinar as meninas e os meninos, não sei se ele continua com esse projeto. Ele tinha o projeto Menarca, né? Isso mesmo. E mudou muito, assim, a cultura dos estudantes na época, para parar de ver o relacionamento sexual como algo banal. Isso ficou muito interessante. Ficou. Só que assim... ele ia em outras escolas. Isso, exatamente. Né? Só que assim, é uma formiguinha, né, como você falou, querendo trabalhar dentro de um formigueiro gigante. Então, seria muito importante que os educadores, ou os diretores das escolas, tivessem esse alerta. De repente, levar um psicólogo, uma palestra, quem sabe, cada 6 meses, cada 3 meses, para atualizar a cabecinha das crianças e mostrar o que é normal, o que é certo, o que é correto, de uma forma bonita. E não dessa forma vulgar, como é apresentado na mídia, nas músicas, etc. E a culpa é dos pais. Né? Vamos combinar aqui? Não posso dizer... É nossa, porque nós, pais, permitimos que as crianças escutem essas músicas, assistam as novelas e vejam que é tudo normal. Ou pior, achem que é tudo normal. Né? E eu sou das antigas, Pedro. Não adianta você querer me convencer que tem umas coisas... Não é normal. Vamos combinar que... E eu, para esse tipo de coisa, eu também sou meio retrógrado, Aceito, mas aí dizer que é... Não concordo. Aceito, mas não concordo, né? Por exemplo, você falou de música. Eu fui ontem na Brinque Legal comprar uns presentes para os meus afilhados. Tem uns jogos tão interessantes hoje que despertam o raciocínio das crianças para outras coisas, inclusive com música. E o que eu vejo, por comodidade, vamos ser bem sinceros, dos pais, das pessoas responsáveis, ou mesmo das babás, etc., coloca o bichinho na frente da televisão, na frente do computador. A criança não incomoda, fica lá, né? Eles parecem uns... Não posso falar alguns termos aqui na TV, que senão a juíza já me chama.
Mas não é verdade? Então, tirem um pouquinho seus filhos, seus netos da frente do computador, da frente da televisão. Ou melhor, criança tem que ver desenho. E tem que ver que tipo de desenho. Não é? Esses dias eu estava na praia arrumando o guarda-roupa e coloquei num canal lá de infantil. De manhã passa muito desenho, né, na TV. Meu Deus do céu! Era um matando o outro. No desenho, era um personagem matando o outro e falando que você não presta, porque você vai ver, vou destruir tua vida. Personagem de desenho. E aí as crianças crescem achando que isso é normal, né? Então eu acredito que tudo é falta de informação. Hoje, o que o Pedro veio deixar claro aqui é que quanto mais sincero você for com os seus filhos e mais tempo tiver para educá-los e para informá-los, melhor e mais seguro essa criança vai crescer. Com certeza. Não é verdade? Tem uma outra senhora aqui que ela pede para não se identificar, mas ela está perguntando que o filho já tem 17 anos, tem muita dificuldade de se relacionar, e não só com amigos, mas como nunca teve uma namorada. Por que essa insegurança? Eu não vou poder responder assim, né? Difícil. Então teria que analisar, entender a história dele, com quem ele mora, para daí. Então não tem como eu responder isso, infelizmente. Tá. Mas pode acontecer várias coisas, né? Pode ser que ele seja muito inibido socialmente, tenha uma autoestima baixa, insegurança em relação a mulheres, né? Ou a própria relação, né? Não necessariamente mas em relação às relações sociais, né? Tá. Porque assim, é difícil, eu entendo, Pedro, porque cada caso é um caso, né? E eu não tenho nenhuma informação aí para... Mas você pode, você quer uma dica? Eu vou usar aqui um pouquinho. Você pode adicionar Pedro Henrique Ruzão no Face, e aí você conversa ali com o Pedro, troca uma ideia, de repente marca um horário para conversarem, né? Isso. Porque as pessoas às vezes têm dúvidas que não dá para generalizar, que a gente não pode esclarecer no ar uma pergunta que não... às vezes a pessoa que está ouvindo acha que dá certo para ela e cada caso é um caso, exatamente. Cada pessoa é única. O mais importante de tudo, o nosso alerta hoje aqui, meu e do Pedro, é que você seja franco, sincero e tenha tempo para explicar aquilo que seu filho quer saber. E o melhor de tudo, primeiro ouvir, né, Pedro? O que ele quer saber. Então, quando ele te perguntar, responda com uma pergunta, né? Para você entender a pergunta. Não saia já despejando informação, porque de repente não é a hora. É verdade. É isso? Vamos deixar um telefone de contato? Vamos, é 9128-6954. 9128-6954. Tem idade para começar a terapia? A Bárbara está perguntando. Não necessariamente, mas eu atendo crianças a partir de 3 anos, assim. 3 anos? 3. Ai, que amor, Toquinho. E conversam, Pedro, com você? Conversam. E brincam, né? Esse que é o mais importante. E na brincadeira que você vai descobrindo. Isso. Então, nas brincadeiras a gente vai vendo o que está acontecendo, né? Muito legal. Vamos repetir o telefone, por favor? 9128-6954. 9128-6954, tá bom? E o Facebook é Pedro Henrique Ruzão. Obrigada, meu amigo. Obrigado. Boa semana. Para você também. Bom ano para nós, né? Isso. Tá bom? Estou esperando sua coluna até sexta. Tá bom. A gente vai para o intervalo, rapidinho. E o alerta fica hoje para você, pai, mãe ou educador. Seja sincero e converse com os seus filhos. E não tenha vergonha de buscar ajuda. Não existe uma cartilha para educar. Não tem, minha amiga. Então, se você está com dificuldade, você pode ligar para o Pedro e pedir ajuda. Tá bom? Vamos ao intervalinho rapidinho? Eu já volto. 2 minutinhos.